Mais doces, mais doces. Eu recebi beijinhos doces. Os vossos não sei, eu sei dos meus. Não é? Preferência e das meninas. As mais pequenas então são as que me encantam. Não é? Mas ainda não consigo todas, olha. É a vida, não consegue chegar. Mas devagarinho vai lá. É? Dou graças a Deus por mais um bom tempo que tivemos já um bocado nesta manhã. Amém? Realmente vale mais um dia na presença de Deus do que noutra parte de mil. E quem realmente um dia já experimentou a presença de Deus de uma maneira tão tremenda, cada vez mais valoriza isso. Ou seja, de forma que não dá para dizer como Moisés, não vamos sair da tenda, vamos ficar aqui. Ninguém sai daqui, como Moisés não, como os 3 discípulos, peço desculpa. Não vamos sair daqui, aqui é que nós estamos bem, fazemos uma tenda para Moisés, uma tenda para ele. Ok, é o melhor, mas quando nós experimentamos, uau, é algo de tremendo. É algo que transcende aquilo que nós temos experimentado. E que cada dia mais seja mais intenso, mais marcante, e de uma maneira que mude cada vez mais a nossa vida. Amém? Já tive experiências com Deus, meu Deus. Se por acaso eu fizer trombone, peço desculpa, o meu nariz não é muito bom, por isso é que eu não canto nada. Só canto aqui, quando todos cantamos, é quando eu canto bem. Não sei se é o mesmo convosco, mas eu canto lindamente, quando todos estão a cantar. Lá em casa mandam-me calar, não sei porquê. Vamos embora. Eu gostava de partilhar convosco hoje uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 5. Okay? Mas antes de tudo eu queria dizer que capítulo 5, ainda, vamos só ficar aqui na expectativa. João, capítulo 5. Se há uma coisa que me fascinou, me apaixonou e transformou a minha vida, foi a maneira como Jesus não só morreu na cruz por nós, mas como Ele nos ama da maneira como nós somos, da forma como somos. E que mais ninguém nos ama. Há a aproximação, que é a nossa mãe e o nosso pai, que vão nos amar desde o princípio até ao fim, sem dúvida. Mas quando eu comecei a perceber como falaram de Jesus nesta perspectiva, porque a maioria, resumidamente, eu passei um período católico, um período mundano, até que falaram comigo, e mesmo assim demorou tempo, porque eu já dei aqui o meu testemunho, não foi assim de qualquer maneira. Eu sou um tipo difícil, um osso duro de roer, digamos assim. E só quando eu confrontei Deus e disse, Deus, se tu existes, e Deus demonstrou que existia, aí sim, ok, vamos em frente. Mas quando eu comecei a estudar Jesus, aquilo que mais fascinava era da forma como ele reagia, como ele chegava perto e da maneira como ele, não só da maneira como ele falava, não só pelos milagres que ele fazia, mas como a forma como ele chegava, deixe-me passar outra vez esta palavra, perto e nos abraçava e nos perdoava e nos amava, e que mesmo quando nós falhamos, ele é o primeiro a dar a mão. Mesmo quando nós nem queremos nos levantar, porque já caímos outra vez, porque já estamos aqui na mesma asneira, porque já não valemos nada, sentimos no nosso interior um desgaste tremendo, já nem nos apetece nada, ele é o primeiro a levantar a mão e diz só aquilo que desmancha qualquer coração. Eu te amo. Anda, eu te perdoo. Quando nós pedimos perdão a Deus, e Deus levanta, restaura a nossa relação com Ele, com os outros, da maneira como Deus trabalha de uma maneira tremenda. Nós estamos vindo a ouvir um pouco dessa forma também, de alguma forma, do pastor Daniel a falar, e da maneira como Deus faz, há sempre um propósito, há sempre um objetivo. Jesus não andava à toa, e sempre ele ia a um alvo específico, ele sabia o que é que tinha que fazer. Mas da maneira como ele chega perto, como ele transforma a vida das pessoas, foi sempre aquilo que mais marcou. Porque desde que eu me converti, também falhei. Talvez vocês não. Mas muitas vezes eu chorava aos pés de Jesus e dizia, Senhor, mas outra vez não.
E Deus me levantava mais uma vez. Fazia trazer o Espírito Santo, fazia trazer uma palavra, e me levantava e fazia novamente caminhar, porque os vencedores não são aqueles que ganham sempre, são aqueles que não desistem. Essa é a diferença do vencedor. O vencedor não é aquele que está sempre a ganhar, mas é aquele que não desiste de ganhar. Okay? É aquele que quando cai, não tem medo de se levantar. E como foi cantado, nós não temos que ter medo porque Ele é por nós, Ele nos ama, Ele cuida de nós, mesmo quando nós não estamos no ideal da nossa vida, da nossa situação. Não interessa, Deus está lá e nos ama, e nos ajuda, e nos sustenta, e nos faz caminhar. Amém? Sempre connosco. Este amigo 24 horas por dia que podemos ter, Espírito Santo de Deus, é o privilégio, mesmo quando nós dormimos. Quando nós dormimos, Ele está a olhar para nós. Já pensaram nisso? Eu já, excepto quando estou a dormir. Okay. Jesus me apaixonou, amém? E continua a apaixonar das maneiras como eu vejo, e é muita coisa que vem ao meu coração. E a luta entre Ele e mim, vocês não têm, pois não? A luta entre Jesus e nós próprios, a nossa maneira de ser. Uau! Amém? João 5, vamos começar no versículo 1 e vamos terminar no 18. Ok? Então diz a palavra o seguinte. Depois disso, okay? João 5, peço desculpa, João 5, 1, 18. Só para podermos todos acompanhar. Diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curada de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes religiosos disseram ao homem o que havia curado. Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. O homem foi até aos líderes religiosos e disse-lhe que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Até aqui a palavra de Deus. Temos aqui um relato tremendo, algo que sobrenaturalmente nos encanta. Havia um homem que havia 38 anos que estava enfermo. 38 anos. E eu gostava que pudéssemos pensar. Ok? Quando a Catarina dizia ali aquele quadro que tinha visto lá na outra igreja, veio outra palavra que não tens que pôr no quadro, não é nada disso, mas disponível. De estarmos disponíveis para que Deus possa fazer. Na expectativa e disponíveis daquilo que Deus vai fazer. E quando nós estamos disponíveis, Deus faz. Porque Jesus tem uma coisa tremenda que eu amo muito. É que Ele não viola a minha vontade. Eu sou teimoso até dizer, chega, mas Ele não me viola. Ele diz assim: vá, meu amigo, bate com a cabeça na parede, que é para aprenderes.
Ele não vai lá e nos vai... Olha, mas tu tens que fazer mesmo assim. Não, Deus não faz. Deus respeita-nos. Deus ama-nos. Mais do que tudo. E todos nós possamos aprender isto com Ele. Amém? No processo da nossa vida. De uma maneira melhor, de uma maneira menos melhor, pode chamar assim. Mas possamos aprender isto. Amém? Vemos que este homem está há 38 anos. Quem é que aqui tem 38 anos? Bonita idade. Já passei por lá. E agora já passo destas coisas. Quando era mais novo, não é? Gente, quando éramos mais novos, quando nós éramos a geração mais nova, ali a Daniela está a olhar para mim assim. Quando éramos a geração... Não preciso fazer sorriso, estás à vontade. No entanto, quando nós éramos mais novos, eu, Daniela, Catarina e tantos outros, que éramos um grupo enorme, quando éramos mais novos, a Ruth, e nós lembramos tudo isso, Samuel, vou tirando assim conforme vou vendo alguns, não é? A Isabelita, pronto, a Isabelita também já foi mais nova, graças a Deus. Não é? O Luís, tem uma série de pessoal, pronto, uma série de pessoal. O Daniel, pronto, já disse Daniel. Tantos. A Sara, uma série deles. Não é? Em que dizia que tem 38 anos, a gente sorria. Agora já dizemos, já passei por lá. Okay? Mas 38 anos, pensem lá comigo, é muito tempo ou não é? É muito tempo. Não é? 38 anos é muito tempo. A padecer 38 anos não é brincadeira. E às vezes nós precisamos parar na palavra e pensar isto. 38 anos. 38 vezes 356. Quem é que é boa a matemática? Pronto, ok, já. Hã? Isso és tu que nem lá no teu calendário. Mas multipliquemos isso. É uma série de dias. E a gente vive dia a dia, certo? Não vivemos ao ano logo. Não é? Dia a dia. E o tempo vai a passar. Ok, temos este homem com 38 anos que padecia. É? Eu queria partilhar isto com 3 blocos em que podemos ver este texto e aplicá-los a nós, à nossa vida, à vida de outros. Vai ser de uma forma transversal. A única coisa que eu peço, e não é a vocês, é que o Espírito Santo de Deus possa falar connosco e cada um de uma forma particular, individual, conforme a necessidade e conforme Deus assim entender. E o que eu oro a Deus é que o vosso coração, o meu, esteja disponível para que algo novo aconteça. E algo novo não tem que ser uma transformação radical em que hoje eu saio com mais cabelo, porque eu estou numa pré-careca, mas saio com mais cabelo, saio a curar dos meus olhos, porque eu sou doente dos olhos, como percebem. Né? Isto é uma doença, nós já não ligamos muito, mas quem tem óculos, eu às vezes penso antigamente, para quem não via mesmo e não tinha óculos, devia ser muito complicado. Né? E por aí adiante, o Samuel sai daqui a andar e a pular com a perna... Não é que Deus não possa fazer, e Deus fará quando entender e como entender. Isso deve fazê-lo. Mas que Deus possa fazer coisas novas dentro do nosso coração. Se Ele entender fazer coisas novas do lado de fora instantaneamente, que o faça. Estamos abertos. Estamos disponíveis para a ação do Espírito. Ele se move. Aliás, estamos sedentos. Para que Ele marque a nossa vida como nunca antes. Amém? Porque todo homem e mulher que é marcada pelo Espírito Santo de Deus raramente volta costas, porque sabe aquele que o transformou e o que mudou. É? Ok, o que eu queria virar aqui, vamos falar aqui onde o milagre aconteceu, em primeiro lugar. Ok? O texto diz que, aliás, dão-me licença, desculpem, fazer aqui só uma marcha atrás, se não se importam, que é o seguinte, o texto começa a dizer, depois disso, Jesus voltou a Jerusalém. O texto anterior é um que eu já tinha mencionado, em que Jesus passa por um determinado lugar, está num determinado lugar, e o pai de uma criança, um oficial do reino, agora falha-me o nome, lá do governo, seja o que for, veio ter com Jesus e pediu que Jesus fosse com ele para curar o seu filho. Okay? E Jesus disse, naquela hora, eu não vou. Vai, que o teu filho está curado.
Isto é complicado para nós, humanos, que não temos a percepção de tudo isto, e Jesus dizer, olha, vai, tens uma série de quilómetros para andar, o teu filho está curado. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber, ok? E nós vimos isso, que temos que, pela fé, caminhar e acreditar que aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. E uma coisa eu sei, que é a minha expressão, Deus fala e ponto final parágrafo, e ninguém muda no universo. Quando Deus diz, vai acontecer. Sem margem, quer eu queira ou não, quer eu faça opino ou não, não sei fazer. A minha filha mais pequena já faz, não para. E outras meninas aqui devem saber, eu não sei fazer o quê. Mas, entretanto, este homem teve que receber a palavra, teve que acreditar, teve que caminhar na sua luta entre ele e a palavra que Deus lhe tinha dado. E diz que quando chega a um determinado lugar em que os criados o avistam, ou seja, vêm ao seu encontro, e a primeira pergunta que ele faz logo é que horas? O menino está bom, a que horas é que... E eles dizem a hora é aquela hora exata. Agora vou ser preciso. Às 3 horas, 43 minutos e 2 segundos. É brincadeira esta parte. Mas preciso mesmo quando Jesus disse, está curado. Isto mudou a vida daquela família. O objetivo de Jesus não era que o menino fosse curado ali ou que ele fosse, mas o objetivo fosse que acontecesse como aconteceu. Então diz que depois disso ele vem para Jerusalém, ok? Voltou para Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Só aqui para trazer um bocado mais conhecimento, as festas religiosas dos judeus, regra geral, as maiores são 3. É a da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Para quem quiser escrever e acrescentar, é só um acrescento de informação. Okay? Jesus vinha para participar numa destas festas, porque os judeus eram obrigados pela lei de Moisés a vir participar numa destas festas durante todo o ano. Podiam escolher uma e virem participar. Eles eram obrigados a vir a Jerusalém. Entanto, Jesus vai. Diz que dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos que esperavam o movimento das águas. Okay, temos um local em que Jesus passa, que eu não sei se seria muito normal passar, um lugar onde só tem enfermos, onde tem paralíticos, cegos, seja a ordem, o tamanho, a quantidade de pessoas que estariam naquele lugar, de volta do tanque, mas eu paro e ponho-me a imaginar como é que os paralíticos iam à casa de banho. Há uma série de coisas. Como é que seria o cheiro naquele lugar? Há coisas que eu ponho-me a imaginar naquele tempo, porque não havia casa de banho como temos hoje. Estamos a falar há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, e, no entanto, como é que seria aquele lugar? Cheio de enfermos. É um lugar que está cheio de pessoal que necessita de alguma coisa. Se entrava naquele lugar. E Jesus passa por ali. Eu não sei se foi propositado ou não. O texto não diz. Mas já não era a primeira vez que Jesus passava por ali, especificamente para fazer mudar o lugar, as pessoas que nela habitavam. Certo? Neste lugar, ele nos dá-me um quadro, uma imagem da humanidade hoje em dia. Doente, fraca, à espera de alguma coisa para ser curado, para ser transformado. Pessoal que está deserto e ansioso para que alguma coisa de novo aconteça na sua vida. E a esperança deles era que naquele lugar pudesse um anjo passar, tocar as águas, agitar as águas, para que um deles pudesse mergulhar ou ser colocado lá dentro para ser curado. Acontece que alguns textos mais antigos não mencionam alguma parte, que é esta. Esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Há textos antigos que não têm isto. Acredita-se que tenha sido um copista a copiar para dar enquadramento ao que vem a seguir. Alguns creem que isto pudesse ser uma crença.
e uma forma de crer para que pudesse chegar e satisfazer a sua necessidade, ser curado, ser transformado. Sendo isto uma crença, mais me leva a imaginar que o lugar onde muita gente se coloca ali, crendo em alguma coisa que possa mudar. E hoje em dia temos muita gente que se coloca em diversos lugares, vamos usar esta expressão, recorrendo a diversos sítios para que a sua necessidade seja curada, seja modificada, seja restaurada. Certo ou não? Hoje em dia temos cada vez pessoal mais desmembrado, coração cada vez mais partido, pelas relações uns com os outros, por N situações da sociedade, que só Deus sabe, e que nós sabemos que o diabo tem mão por trás de tudo isto. Okay? Mas mesmo todos estes, Deus ama-os da mesma forma. É? Da mesma maneira. Não há um nem um sequer que não possa chegar perante Deus e dizer: ui, que Deus aceita, recebe e pode torná-lo fazer seu filho. É? É um quadro dramático em que nos leva a pensar na humanidade, na sua impotência, naquilo que ela é, que não consegue resolver todos os seus problemas. Parece este lugar, aqui no tanque de Betesda, em que toda a gente estava reunida numa esperança de que um anjo passasse de vez em quando e agitasse as águas. Não sabemos se este homem que vamos ler a seguir estava há 38 anos naquele lugar. Não sabemos se o anjo tem passado por lá ou não. Mas uma coisa nós sabemos, é que este homem estava há 38 anos enfermo, que nós vamos ler. Um dos homens estava ali havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Parece uma pergunta tola. É lógico que quem está doente gostaria de ser curado. Ok? É ou não é? Amém. Eu sei que é do calor, eu já estou a transpirar. Mas gostaria de ser curado, amém? Ou não? Só mesmo quando nós estamos doentes é que gostamos de ser curados. Quando estamos bem não gostamos de ser curados. Boa? Parece natural, aquilo que eu estou a dizer, claro, é natural. Mas este homem estava doente. Jesus sabia que ele há 38 anos estava doente. Jesus sabia a sua condição. Jesus sabia como. E vejam neste texto que este homem não precisou, não estou a contrariar, abro já aqui um parênteses, não estou a contrariar aquilo que foi dito um bocado nesta manhã, mas este homem não teve nem um pingo de fé para ser curado. Ou teve? Houve algum movimento de fé da parte deste homem? Houve? Ok. Não houve. E Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? E o que é que ele responde? Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita, porque alguém sempre chega antes de mim. E a resposta deste homem é tão natural. Qual era o foco que ele tinha? Que estava naquele lugar era quê? Entrar no tanque. Certo? É ou não é? Chega alguém, eu não sei se ele tinha ouvido falar de Jesus, se não tinha, se o reconhecia, não consigo perceber pelo texto, eu pelo menos não consigo perceber, e aquele homem tinha um objetivo, um foco, era que quando a água agitasse, eu tenho aquilo lá, mas eu não me mexo. Então era o foco. A resposta é natural. Alguns dizem porque, não, mas é natural, é o foco dele ser curado, era de entrar dentro do tanque. E a resposta dele é naturalíssima. E muitas vezes acontece quando Deus nos faz uma pergunta destas, deixe-me usar esta expressão, fora da caixa, nós respondemos com a nossa naturalidade. Não tem a ver a bota com a perdigota. E Jesus faz muito isto quando vocês leem os Evangelhos. Correto ou não? Às vezes faz algumas questões para despertar fé, expectativa, criar ali algum movimento no coração, mudar a conversa para o sentido de poder transformar. Às vezes uma pergunta fora da caixa. Às vezes nós fazemos, eu faço. Eu não estou bem a perceber o que é que queres dizer. Ou porque é que eu tenho que ir por ali. Não sei se passa convosco.
Comigo às vezes passa, eu não consigo entender tudo. Né? E Jesus faz-lhe esta pergunta e ele responde naturalmente, na perspectiva dele, enquanto Jesus sabe a perspectiva que Jesus tem, mas a pessoa não sabe. E o foco dele é, uau, eu quero é baixar ao tanque. Ele até podia dizer, olha, podes ficar aqui, quando isto agitar, dás-me um empurrãozinho. Porque não há problema, quando eu cair lá dentro, eu fico curado e eu já sei nadar. Eu também não sei o tamanho do tanque, estou a inventar, ok? Se calhar era assim, ainda ficava com hematoma na cabeça, mas é outro problema. Ok, não. Mas o foco deste homem, e o foco muitas vezes nosso, foca-se naquilo que é o problema, foca-se naquilo que é o nosso objetivo, e às vezes não damos tempo, disponibilidade, seja o que for, para Deus. E Deus faz-nos uma pergunta. E nós respondemos da nossa naturalidade. O que é natural? E que Deus sabe. Deus não fica triste. Às vezes dizem, então foste responder. Então, mas é naturalismo. Nós, quando vemos na perspectiva que temos, é aquela perspectiva que nós falamos. Ou se não somos tolos, não é? Ou se não estamos, deixe-me passar a expressão, somos malucos. Os malucos é que nós estamos a falar. Perguntamos alho e eles respondem bugalho. E a gente fica, uau, é ou não é? Já falou com algum assim? Eu já falei com um que cada pergunta era fora da caixa. Nem eu consegui perceber o diálogo. Este homem respondeu na sua naturalidade. Ok, não tenho ninguém que me empurre, que me coloque lá dentro da água. E este homem não precisou de fé. Jesus sabia que este homem estava há 38 anos doente, imensos dias, imenso tempo. Quantos anos te falta para os 38? Estás à vontade, tem todo o tempo do mundo, não há problema. Uau! 19. O que é bastante tempo. Quando for aí, já eu... Deixa-me lá eu fazer agora as contas. Mas não te preocupes, eu também conto pelos dedos e tenho 47 anos. E faço cálculos todos os dias, mas às vezes há alturas em que a cabeça já não dá e faço assim escondido. Ok? Às vezes digo logo a resposta quando digo como a Ruth. Ela faz mais que eu, porque então ela bebe números de manhã, à tarde e à noite. Eu não é só números. Eu é recursos humanos, mas também tenho números. E, no entanto, mas há alturas em que eu também faço assim. Não há problema. Olha, é assim é que nós praticamos e daqui a um tempo sabemos de cor. Amém? É muito tempo. E este enquadramento que nós podemos ter com este homem, que primeiro temos o quadro da humanidade incapacitada de resolver os seus próprios problemas. Não é todos, como é lógico. Deus deu-nos capacidade para resolver problemas. Deu ou não deu? Deus não nos criou máquinas. Mas há problemas que nós não conseguimos resolver. E isso tem que ser mesmo Deus a ajudar-nos a resolver. Ou Ele resolver. Temos ali um quadro da humanidade que está, uma série deles, que pelo que é, e nós vamos perceber, está naquela condição. Entramos no quadro deste homem, em que este homem há 38 anos está doente. Jesus faz-lhe uma pergunta, totalmente parece descabida, mas não é descabida, quer ser curado. Ele está a dizer, eu quero, só precisa que me empurrem lá para dentro, que é para eu poder ficar bom. Okay? Não é descabida, ok? Mas Jesus diz, levante-se, pegue na sua maca e ande. Uau! Tremendo. Isto é que nós ficamos, uau. É ou não é? É a mesma coisa que você estar ali um coxo, chega lá porque Deus o capacitou. Isto não é nada de perlim-pim-pim. Deus pode fazer com qualquer um de nós, Deus entender e como entender. Mas ouça, não somos nós que curamos, mas nós, filhos de Deus, cheios da graça e do poder de Deus, como Deus entender, e se disponíveis para, Deus pode fazer um milagre através de si. Não estou aqui a criar expectativas que agora saímos todos aqui, de cada coisa que apanhamos, vamos, não é isso? Mas é estarmos disponíveis à voz de Deus, para fazer aquilo que Deus quer, para que outros sejam alcançados, tocados, transformados, e o mundo à sua volta possa ser transformado também. Okay? Mas é tremendo para nós, humanos, chegar ali
Estás curado. Pega na tua maca, no teu lençol, naquilo que sei lá o que é que ele tinha. Ali fala a maca, fala, pega, levanta-te e anda. E o homem podia dizer, então já não viste que eu estou... O homem não se levantava, creio que se rastejava para ir à casa de banho, outra coisa, se rastejava. E, no entanto, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, este homem, no mesmo instante, o homem ficou curado. Ainda hoje Deus cura. Ainda hoje Deus cura. Não como nós queremos, não no tempo que nós queremos, não como nós entendemos, mas como Deus sabe, quer e entende. Deus não tem filhos especiais, não tem pessoas prediletas, ama-nos todos de igual modo e de igual maneira. Porque Ele morreu na cruz por todos. Ele não disse nomes quando estava na cruz. Ele não nomeou nomes ao Pai quando subiu quando subiu ao céu, peço desculpa, e nomeou... Não. Somos todos iguais diante de Deus. Feitos da mesma massa, da mesma matéria, pensamos da mesma forma, diversas maneiras, seja o que for, mas somos todos amados por Deus da mesma forma. É? Este homem foi curado. E não há nada mais tremendo do que ser curado. Eu já falei com alguns que foram curados de situações complicadas e iam ver um brilho no olhar daquelas pessoas porque algo aconteceu. O quadro anterior temos algo que não há esperança e a única esperança é que a água se agite, certo? Para que um anjo passe e agite. Pode ser uma crença ou não, sendo que pode ter sido, pegando aquela expressão, pode ter sido o enquadramento que aqui o copista deu ao texto para perceber o resto do contexto, mas podia ser uma crença, ou seja, aquilo que eles acreditavam, quer o anjo lá passasse ou não, era a esperança deles. Mas, de certa forma, não havia esperança em mais lado nenhum. Era a única esperança que eles tinham. Mas, entretanto, chegou naquele lugar aquele que traz a esperança. Aquele que traz a mudança. Aquele que traz a transformação. Aquele homem sem pedir, sem querer, sem nada, Jesus o curou. Não precisou ter fé de um tamanho de mostarda. Eu com isto não estou a dizer que não precisamos de fé. Calma. Ok? Mas Jesus, o homem chamado Jesus que temos vindo a ver e por aí adiante, é o homem que também não precisa de que nós tenhamos fé para fazer alguma coisa em nós. E seja, ele usa quem quer. A mim ajudou-me de diversas maneiras. Pessoas crentes, descrentes foi ao pontapé. Deus falou comigo até com o pessoal descrente. Deus usa quem quer e como quer. Não é que foram cheios do Espírito Santo, falaram no livro. Não, falaram objetivamente à minha vida. Olha, eu acho que tu, pumba, 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 e eu senti aquilo, senti no fervor do coração de Deus que aquilo era para mim. Uau, espera aí. É isto o clique, sabe quando faz o clique? Quando muda. Uau. Deus usa como quer e como entende. Jesus, homem, teve que ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir todo o seu ministério. Tinha a mão na massa, claro que sim, e isso é um ensino muito tremendo, e muitas coisas que vejam o que é que Jesus fazia, e da forma como Jesus fazia, e o propósito que há nas coisas que Jesus fazia. Jesus não fazia coisas ao calhas, de qualquer maneira. Não é porque um cego está lá a gritar meia hora e vai lá com Jesus quase no final da rua, o outro porque tem que meter saliva, fazer lodo. Não, porque Deus tem um propósito para isso. E nós temos de tentar perceber pela palavra e através da palavra e com a ajuda do Espírito Santo qual o propósito. Porque há sempre um propósito e um objetivo de Deus em cada situação. Ele não faz as coisas ao calhas. Porque todos nós somos diferentes. Temos necessidades diferentes. Pensamos de forma diferente. Precisamos de lidar... Ele precisa de lidar comigo de forma diferente que lida com vocês. Porque eu sou especial, não. Para mim, segundo aquilo que eu tenho aprendido do meu Jesus, para mim vocês são mais especiais para eles do que eu. Quero-vos considerar acima de mim.
quer-vos honrar com isso, mas não deixamos ser todos iguais, não é mesmo? Okay? Não deixamos ser todos aqueles que Deus ama da mesma forma. E que tanto faz que seja cego, coxo, seja paralítico, seja de mão mirrada, seja do que for. Aqui só um pequeno parênteses de uma conferência que tivemos há um tempo atrás do Desafio Jovem, e havia um pregador que ele assistiu à cura de um cego, em que ele intitulou aquele milagre Os Lindos Olhos Azuis. Aquele homem era cego. E Deus usou um homem numa conferência onde ele tinha ido, num lugar onde tinha ido, não sei. Já não consigo pôr a história toda de pé, nem pretendo, porque senão vou acrescentar pontos a um conto, não vale a pena. Mas uma coisa que eu retiro é que aquele homem orou. Estava cheio de fé, se não estava, não sei. Isso já não é comigo. Deus sabe. Deus... Uau, eu deixo isso nas mãos de Deus. Quero deixar isso nas mãos de Deus. Deus é que sabe como é que faz. Não é porque aquele é super espiritual. Não. Tudo isso varre da nossa cabeça. Alô? Aquele é melhor que... Não, rua. Isso é do diabo, fora da nossa mente. Rua daqui, porque isso não traz benefício à nossa vida. Okay? E aquele homem orou e aqueles olhos começaram a ver, e eram os lindos olhos azuis. Eu fiquei encantado por aquilo, pelo milagre. Eu não vi, foi aquilo que o homem me contou, mas é duas coisas maravilhosas, terem que alguém um cego, em que alguém vai orar, não interessa a quem, seja o que for, e Deus faz. Olha, eu quase que me sento e respiro fundo e digo, e calmo, e me dobro diante de Ti, Senhor, porque não há hipótese. Mas eu creio no meu Jesus não pelos milagres que Ele faz, porque Ele não veio para ser curandeiro, ok? Ele veio para nos salvar. Ok? Ok, mais adiante do texto, no mesmo instante o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Ok, entramos aqui noutro quadro, que eu queria entrar no quadro, que é o quadro dos religiosos, dos líderes religiosos. E quando isso quero que vocês percebam que líderes religiosos não tem a ver com pastores, com padres, não tem nada a ver, tem a ver com os líderes religiosos da altura, ok? Que naquele tempo, cumprindo a lei que Moisés designava, e está escrito, e está reforçado em Deuteronômio, que no sábado era o dia de descanso, o dia que não devias fazer nada, entre aspas, é que não devias transportar nada. Estes homens eram tão taxativos àquela lei e outras que acrescentaram, que se enclausuraram na própria lei e nos próprios acrescentos que eles fizeram. E quando nós assim somos, nós não conseguimos experimentar algo novo. Não conseguimos sair daquilo que é o que está dentro da nossa caixa. Não estamos a dizer que Deus foi contrário, não. Mas Jesus depois vai dizer mais adiante. Mas nós não podemos ser religiosos como estes homens foram. Sempre naquele paradigma. Não, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, com base na palavra de Deus. Esta é a base. Deus não muda. Deus ama e transforma, mas Deus não muda. Ok? Mas estes líderes religiosos vieram ter com o homem e disseram: mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pega a tua maca e ande. Peço desculpa. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. Eu queria que só pensássemos aqui um bocadinho, ok? Se fosse possível, excepto aqueles 4 que dormem. Estou brincando. Temos aqui um quadro em que alguém é curado. Pensem comigo, por favor. Alguém que é curado, alguma coisa de nova acontece, transformadora, modificadora na vida da pessoa, e há os líderes religiosos que chegam aqui e estão preocupados mais em saber que
quem te curou ou quem fez esta maravilha, ou dizer quem é que foi este homem que te curou para tu poderes andar com a maca na mão e quebrar a lei. Estes homens estão preocupados mais em cumprir a lei do que ver aquilo que Deus fez. É o que leva os líderes religiosos a não ver aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus faz. Deus fez algo novo na vida deste homem. Deixou de estar doente há 38 anos. Passou a andar. Passou a estar bem. E os líderes religiosos o que é que olharam para aquilo e viram? Não um homem a andar. Viram um homem paralítico na mesma. E disseram, uau, quem é que foi o causador disto? E nós temos que olhar para as coisas, segundo Jesus. Não para aquilo que é, o que é que fez, porque é que não, mas dá graças a Deus, porque Deus fez. Porque Deus modificou. Não podemos entrar numa caixinha. Estes homens estavam literalmente dentro da caixinha religiosa. Quando é assim, nós não conseguimos sair da caixa e perceber o que é Deus, mais além do que aquilo que Deus quer nos permitir. Okay? Essa foi a grande luta de Jesus aqui com os religiosos ao longo da sua vida. Foi quebrar maior parte acrescentes que eles trouxeram à lei para que pudessem ser livres. E conhecendo a verdade, esta verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, é a própria palavra de Deus. Amém? Não é outras coisas que nós temos que trazemos de costumes ou outras coisas mais, ou aquilo que nós acrescentamos, mas é a própria palavra de Deus que muda a nossa vida, com a assistência do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar mais interessados em mudar o paradigma no nosso coração, em ver aquilo que algo novo aconteceu e chegarmos perto e poder dizer graças a Deus. Mas nós somos humanos, eu sou, temos a tendência logo de dizer, mas quem é que foi aquele que te fez andar assim? Porquê é que andas assim? Podias andar assim, não andas assim. Seja o que for. Muitas vezes humanos temos esta tendência, não é? Mas quando vemos Deus a fazer alguma coisa, temos que dar graças a Deus pelo aquilo que Deus faz. De que forma faz, como faz, a nós não nos interessa, entre aspas. Interessa é que Deus fez e algo novo está a acontecer na vida daquela pessoa, daquelas pessoas. Amém? Isso é importante. Okay? O homem não sabia, versículo 13, o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O homem não sabia quem era Jesus. Jesus tinha desaparecido, como era muito hábito, muitas vezes, ele fazer acontecer alguma coisa e esconder-se no meio da multidão, muitas vezes porque era perseguido, outras vezes porque havia outras situações que ele assim o entendia. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até aos líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus encontra este homem no templo. No templo não podia entrar porque ele era deficiente. Não podiam entrar no templo todos aqueles que não eram de saúde, mas todos aqueles que eram deficientes tinham que estar à parte, não podiam entrar no templo. Significa que este homem já estava bem para entrar no templo. Jesus encontrou lá, se de propósito ou não, encontrou lá e diz: olha, agora já estás curado, não peques mais. Jesus está-lhe a dizer, a razão dos teus 38 anos de sofrimento tem a ver pela tua prática de vida que tu tiveste de pecado. E é o pecado que nos separa de Deus. Por isso é que Jesus veio fazer a ponte entre Deus e nós, através do sacrifício da cruz, pelo seu sangue, que vem dizer, olha, o pecado dele está lavado. O Pai, e Jesus aceita. Amém? O que significa? Peço desculpa que agora o meu raciocínio foi embora. Ok, a razão do seu estado de saúde tinha a ver com a sua vida que tinha.
Então ele diz, olha, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Deixa-me ter aqui de fazer aqui um parênteses. Não quer dizer que toda a doença que nós temos é de pecado, ok? Não somos doidos, não somos malucos. Estamos entendidos? Ok? Toda a doença que aparece, porque ele pecou. Agora, não, isso temos de ser religiosos. Ok? Tens um problema na vesícula, é porque pecar. Não, nada disso. Ok? Mas para este caso, específico, Jesus disse-lhe, ok? Tu tiveste assim, não disse desta forma, mas estes 38 anos a padecer, muito tempo, muitos dias, pela vida que levaste pecaminosa. E levou-te a esta situação. Então, o teu pecado, se foste curado agora, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. E muitas vezes acontecer a coisa pior é a separação total, não parcial, mas total de Deus, para toda a eternidade. E isso não há nada pior do que quando chegarmos à presença de Deus, sermos separados da sua presença. Este homem está a ser tentado. E vocês, se repararem, eu vou-vos fazer uma pergunta, aqueles que ainda tiverem força na língua. Respondem, este homem foi agradecido a Jesus pelo que Jesus fez? Este homem não agradeceu nem uma vez a Jesus. Não é o único, temos mais relatos e não há problema respondermos errado. Por menos respondemos, ok? Na boa, há problema, a gente aprende também a errar. Ou não é? Não? Aprendemos a errar. Às vezes com lágrima, outras vezes com sorriso. Depende também como somos e para aí adiante. Este homem não agradeceu nem uma vez a Jesus. Nem uma vez. Ele não teve qualquer esforço. Não teve qualquer ação de fé. Não teve nada. Mas este homem não agradeceu nem uma vez a Jesus. Que Deus cria em nós um coração agradecido pelo que Ele faz e pelo que foi mencionado esta manhã. Até mesmo pelo deserto, pela tempestade e pelo onde passamos. Porque muitas vezes é meio de Deus nos ensinar, não da forma como nós gostamos, mas nos ensinar e preparar para algo maior e melhor mais adiante. Às vezes não podemos usufruir daquilo que vem tremendo sem às vezes passar por um determinado deserto e perceber e entender. Mas isso só Deus sabe como faz e como faz. Isso aí às vezes são nossas interpretações. Mas Deus é aquele que é maravilhoso e trata de cada um de nós da forma individual. Com todos nós somos diferentes. Passando por situações diferentes, maneiras de pensar diferentes e por aí adiante. Porque Ele é tão maravilhoso que nos dá a liberdade de sermos sempre aquilo que nós somos e poder estar connosco e trabalhar connosco. Ele vai sempre trabalhar com aquilo que nós temos e não com aquilo que os outros têm. Sou eu que tenho um problema, é com esse problema que Ele vai tratar. Agora, da maneira mais tremenda que me apaixonou, gentil, amável, amigável, da maneira como sabe mais ninguém. Não há melhor psicólogo que saiba trabalhar isso como eu. Só abrir um parênteses. Eu estou a tentar ultrapassar o tempo do pastor Daniel. Eu sei que não consigo, mas estou a tentar. Não. Ele tem mais oratória do que eu. Só dar-vos aqui um parênteses. Um dos maiores psicólogos brasileiros e tremendos que temos na atualidade e que escreve livros também sobre Jesus, Augusto Cury. Este homem, como tantos outros, estudou Jesus a fundo. Literalmente. Este homem no Brasil era considerado um dos maiores ateus brasileiros para o efeito. Como tantos outros. E não há mal nenhum ser ateu. Porque somos o que somos. Até ao dia que podemos ter um encontro com Deus ou não. Nós não podemos obrigar as pessoas a aceitarem Jesus. Nem Jesus é assim. Nem Jesus vem com o anjo baixar sobre a água quando nós queremos e nos apetece e assim se vem. Mas a liberdade de sermos dele, dependermos dele, vivermos nele, já é a maior aventura.
E este homem, depois de estudar Jesus a fundo, ele, segundo a psicanálise, a psiquiatria e coisas mais da cabeça, este homem diz que, e declarou, vocês vejam no YouTube, se quiserem, pronto. Este homem declarou que se rendeu a Jesus Cristo pelo aquilo que Ele é. Deixa-me dar aqui uma ressalva. Eu não entendo que Ele tenha entregue a vida a Jesus, ok? Estou a dizer que Ele se rendeu diante dele pelo aquilo que Ele é. Não conseguiu ver nele qualquer expressão de atrito, mesmo quando as coisas eram contrárias. A mim faz-me lembrar perfeitamente, depois da oração, em que os soldados vêm buscar Jesus, em que Pedro enche os pulmões de ar, puxa da faca e toca de cortar a orelha dos soldados. Para mim é o que está escrito, é verdade ou é mentira? O que é que Jesus fez? Puxou da faca, cortou a outra orelha. Nada disso. Vou na orelha. KWHU. Forma de dizer, colocou a orelha no sítio e não o tratou mal. Condenado, sabia o que ia, sabia o que ia passar e o que ele passou, meu Deus. A gente nem consegue imaginar. Até o filme que saiu sobre Cristo, que aquele até mete dó, foi muito pior. Aquilo que o meu Jesus passou para que eu tivesse salvação. É de ir às lágrimas. A mim faz-me chorar. Faz-me render aos seus pés e dizer, Senhor, pá, é muito. Pois tu me amas assim, não dá? Voltando a este homem se rendeu. Ele disse, não consigo. Isto não dá para desmembrar Jesus. Este homem é por excelência. Mas voltando ao texto. Em que a seguir os líderes religiosos vêm investigar Jesus, inquirir Jesus, vêm massacrar Jesus. E Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não para porque é o sábado. Deus continua a trabalhar e Ele também. E o que Jesus quis ensinar aqui em parte, no meu entender, Ele quis mostrar naquela altura que Ele, não declarando a voz, Jesus não precisa declarar aos 7 ventos, mas Ele quis demonstrar de alguma forma naquele lugar e àquelas pessoas que Ele é Deus. Ele não precisa que... Ele pode entrar no lugar que quiser. E se aquele lugar era cheio de enfermos, cheirava mal, se era o lugar em que a maior parte das pessoas não passavam, Ele pode entrar neste lugar, em qualquer outro lugar. Há corações que cheiram pior do que aquilo. Mas Deus tem a capacidade de entrar lá, porque pode entrar e mudar. Porque Ele é Deus. Porque quando Ele fala, as coisas se transformam. Este homem não precisou de fé, mas ele levantou, quis demonstrar, olha, uau. Às vezes quando nós damos de graça, dificilmente nos agradece. Mas isso não é... Deus não se importou com isso. Quando eu vou no trânsito, às vezes apetece-nos fazer gestos, mímicas, afins, umas mais artísticas do que outras. Mas há bastante Deus tem-me ensinado, mas de vez em quando também lá meto outra vez, lá faço um gesto assim. Não nada do dedo do meio, nada disso. Mas assim, mas muitas vezes eu vou e Deus fala comigo, não, e eu, não. Eu às vezes estou à espera quando dou passagem que me agradeçam. Saio chateado do carro, vou ao carro da frente, tiro de fora, só porque eu sou muito grande. Se me sai de lá um armário, eu tenho que fugir cá para trás outra vez. Estou a brincar. E às vezes fico chateado e Deus diz, não é o que eles têm que fazer, é o que tu tens que fazer.
Dá. Por isso é que eu no trânsito hoje em dia, estão aqui na subida da IC, estão-se para ali. Eu chego lá à minha parte, faço o pisca. Quer deixar entrar? Entra. Não quero. Eu deixo-lhe passar. Quer passar 2 ou 3 pás? Não há problema, que depois se formos bater, vamos aqui perder mais tempo. Não. E às vezes só espero que me agradeçam. E pronto, ok. Fizeste a tua parte. Deus diz, ok. Deus é aquele que pode entrar em qualquer coração, em qualquer lugar, chegar individualmente a qualquer um de nós, como neste homem, transformar a nossa vida, quer nós sejamos agradecidos ou não, porque haverá muita gente que não vai ser agradecida, mas Deus não vai se limitar em não fazer, porque eu ou tu não somos agradecidos, mas Deus faz, mesmo quando nós não merecemos, e quando não merecemos não é só aqueles que não são agradecidos, é por aqueles também que são agradecidos, porque nós não merecíamos nada daquilo que Ele fez, ok? Mas Ele tem esta capacidade de transformar. E tem capacidade de dizer aos religiosos, sai da caixa. Há coisas novas para fazer. Há coisas que Deus pode fazer que estás limitado em ver só pela redoma daquilo que te ensinaram. Mas vê segundo a palavra de Deus. Vê sobre o Espírito de Deus que quer falar contigo. E recorda-te de uma vez e de outra vez, que Ele é Deus. É Deus. Ele faz como entende, da forma como entende. Se nós pudéssemos fechar os nossos olhos, pedir aos nossos prezados, maravilhados cantores, músicos e pudessem subir. Se mais nada ficar nesta manhã no vosso coração, possa ficar uma coisa, é que Ele é Deus. Ele controla todas as coisas. Eu com esta cara de sisudo e mauzão, também já dei escola dominical. Claro que as crianças fugiram todas. Estou a brincar. Uma delas foi o filho da Isabelinha. Tive outros. E eu costumava dizer para eles poderem compreender a dimensão de Deus. Conseguimos perceber no lugar onde estamos. Eu já dei este exemplo aqui uma vez. Conseguimos perceber o lugar onde estamos, que é a Pontinha. Mas a Pontinha está incluída no distrito de Lisboa. Lisboa é maior, é ou não é? Lisboa está incorporada num país que é chamado Portugal, que é maior que Lisboa, certo ou não? Portugal pertence à Comunidade Europeia, ou à chamada Europa, que é maior que Portugal, certo? Também não é muito difícil, temos um país pequeno. Estamos incorporados neste continente, temos outros continentes, ou seja, cada vez mais vamos ver Portugal mais pequenininho. Se nós então formos astronautas e subirmos e passarmos a estratosfera e formos lá para o espaço, vamos ver então que Portugal quase nem se vê. Então se fizermos aquela viagem de milhares de anos, que quando lá chegarmos já não somos vivos, nem o planeta nós conseguimos ver. Essa é a dimensão de Deus que não acaba. O meu Deus que consegue governar e orientar tudo isto, consegue cuidar de nós. Ele é Deus. E Ele pode mudar todas as coisas. O que é impossível para o homem, para Ele é peanuts. É possível. Ele pode entrar em qualquer lugar, seja em que estado estiver, e mudar, individualmente transformar a vida da pessoa, e ainda desafiar os outros a irem mais além, a pensarem mais além. Gostava só que nós pudéssemos fechar um bocado os nossos olhos. Se quiseres mantê-los abertos, estás à vontade, não há problema. Okay? Não tem problema. E nesta manhã,